Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Gleice Kelly e hoje eu vou compartilhar com você um testemunho que aconteceu com a minha amiga Giane e eu. Espero que vocês gostem, curta, compartilha e se inscreva. Até o próximo vídeo. Beijo. A gente contar um pouquinho, né, como que foi a nossa experiência, né, o nosso testemunho, né, eu acredito que vai edificar muitas pessoas. Até minha irmã assistiu, né, o vídeo que eu fiz, ela falou assim, ai, traz testemunho, né, e eu já queria trazer, né, testemunhos, né, e ela só meio que confirmou. E então eu vejo assim que tudo que envolve, sabe, essa questão do relacionamento com o Espírito Santo, porque, assim, o canal, eu quero focar nisso, sabe? Eu quero que as pessoas queiram conhecer o Espírito Santo, porque eu não sei se você tem essa percepção, mas as pessoas, elas lembram de Deus Pai, de Jesus, mas elas esquecem do Espírito Santo. O Espírito Sim, Santo é só uma pombinha branca. Ou aquele que dá os dons. Eu busco o Espírito Santo porque eu quero os dons, eu quero os frutos do Espírito. E não, né? O Espírito Santo, ele é muito mais do que isso. Né? Então, eu quero trazer isso, sabe? Esse relacionamento. Ele é uma pessoa, né? Sim, e como que isso é um tabu. Sim. Não, ele é espírito. Como que isso é um tabu, né? Então, que a gente possa, né, através do nosso relacionamento com ele, trazer isso para as pessoas, né? Trazer isso para as pessoas de uma forma profunda mesmo, de um relacionamento como nós duas tem, assim nós também podemos ter com ele, né? Então, vamos começar, né? Começar nessa experiência, né, que a gente teve e trazer isso, né, para as pessoas, que eu creio que muitas pessoas passam por isso, né, pelo que a gente passou. Né? Então, e ainda não assume, né? Sim, por orgulho, né, Maturidade, eu acho, viu? imaturidade também, né? E então vamos se apresentar, né? E aí eu quero que você fale, né? Eu quero que você compartilhe a experiência, né, que a gente teve. Até mal de você quer que eu fale mal de você? Ninguém é perfeito. Pois é a sua vez, né? Então vamos lá, minha irmã, vamos começar. Acho que eu tô com cara de sono, mas meu celular tá carregando. Não posso ficar assim de lado. Não tem problema, não. Aqui é tudo natural mesmo. Pode começar, minha irmã. Quero ouvir você, eu quero que a nossa experiência alcance, né, pessoas, para que todos sejam transformados, assim como nós duas somos transformadas nessa questão. Vamos lá. Eu vou começar relatando um pouquinho antes, né? Eu vou bem antes, na juventude. Eu nunca me relacionei muito bem com o pessoal da minha idade. Eu sempre fui tida como a séria, a certinha, a crentona, né? E mesmo estando dentro de um lar evangélico, eu não era bem acolhida, né? Um lar evangélico, digo, numa igreja, né? Um ambiente onde a gente espera receber todo o agrado que o mundo muitas vezes não nos dá. E se dá é falso, né? E por muitos anos eu me questionei. Houve uma vez uma situação de que uma presidente das crianças, que eu era de outra denominação, e ela falou para mim que ela olhava para minha cara na igreja e tinha vontade de me bater. Meu Deus do céu!
mas eu nunca levei a sério essa rejeição das pessoas. Eu sempre achei que era algo assim, problema dela com Deus, eu não tinha nada com isso. Houve outra vez que ela depois até se tornou minha madrinha de casamento, hoje ela também não é mais viva, ela falou assim que foi a filha dela que chamou a atenção, porque ela simplesmente não ia com a minha cara, né, tinha o tal do ranço, que aqui em Piracicaba se fala, né, e a menina dela chorava quando ela falava de mim, em casa, com certeza não era bem, né. E a menina tinha por volta de 5 anos, hoje ela é mãe, né. E a menina falava: "Não fale assim da tia Giane, não fale assim da tia Giane". E essa mãe me pediu desculpa, ela me pediu perdão, eu achei aquilo o máximo, né. E através dela veio uma outra pessoa que era diaconisa, que também pediu perdão. Essa daí eu nem sabia que ela não ia com a minha cara, essa daí ela era disfarçada. E daí até que eu cheguei na Bethesda, encurtando um pouco o assunto, né, que é longo, e aí eu percebia, né, que eu e a Gleice Kelly, a gente dava umas fuziladas nos olhares. E eu falei: "É mais uma que não gosta de mim", né. E só que dessa vez foi diferente, eu percebo que eu soube lidar com a maturidade. Eu fiz aquilo que eu deveria talvez ter feito lá atrás, né, a gente pode falar: "Ah, por não saber, por falta de", porque conhecimento a gente tem, falta prática, né. E daí eu, na igreja, vira e mexe, eu tentava fazer amizade através do filho, nada, e eu percebia que ela se armava, assim, de uma forma, quando eu falava, ela levantava o peito, assim, né, tipo aquela coisa de briga, assim, aquele olhar altivo. E eu falava assim para o meu marido: "Será que é da minha cabeça? Será que eu estou ficando retardada? Será que eu estou vendo problema em tudo agora, né?" Aí ele falava: "Não, não, ela está realmente estranha com você". E até que ela teve a ilustre ideia, né, porque Deus ele é criativo, detalhista, como diz a Ana Júlia, né, quando eu lembro sempre quando eu falo de detalhes, eu lembro da Ana Júlia. E aí ela teve a grande ideia de criar duplas de oração no grupo de mulheres, no ano passado isso, né. E numa certa vez, acho que já era a terceira ou quarta vez que rodava na semana, ela mesma montou as duplas, né. E aí eu me lembro, não acredito que ela vai me colocar com ela. Eu vi que a lista ia passando, né, e ela mesma ia olhando, falando os nomes e olhando, assim, na tela, e eu falei: "Não acredito que ela vai me colocar com ela". Corajosa, fui falando assim, né. Daqui a pouco ela fala: "E eu vou orar com a Giane". Aí ela balançou a cabeça, assim, e aquilo ferveu dentro de mim. Aquilo consumiu, assim, mas não de uma forma, assim, vamos colocar assim: "Ah, eu vou pegar ela". Não, eu levei para quem realmente olha, foi a primeira vez que eu tomei uma atitude assim. Eu falei: "Olha lá, Espírito Santo, olha lá o que ela está fazendo, pega ela", desse jeito. Eu falei com essa intimidade, com essa ousadia, e ele ouviu, né, ele não levou na brincadeira. E daí ficou, né, e eu fiquei naquela inquietação, passaram-se 2 dias, se eu não estou enganada. E eu falei: "Vou mandar mensagem para ela". Aí meu celular começou a dar defeito, eu mandava mensagem, o áudio mudo. Por algumas vezes eu tentei, nada. Até que eu falei: "Vou escrever", mas Espírito Santo, então se eu coloca a mão sobre o que eu vou escrever, para que ela saiba ler, porque você falar com alguém assim, sobre um assunto tão sério, né, às vezes a pessoa pode não gostar, né, ela pode ter uma falsa compreensão da do que você está querendo escrever, ou achando que você está culpando ela, alguma coisa assim. E conforme eu escrevia, eu voltava e lia, eu falava: "Meu Deus, está tão bem escrito, não pode ser eu", né. E daí a gente percebe quando realmente a gente coloca aquela picuinha, né, aquela coisa que parece tão pequenininha: "Ah, isso aqui eu mesmo vou deixar aqui dentro do tapetinho, isso aqui Deus não está vendo", mas o Espírito Santo está dentro de nós, né.
E aí eu fui dormir, passei a mensagem para ela, falei, nossa, amanhã ou vai ou racha. Ou ela me ama, ela me odeia. E orei. Ó, o Senhor que está falando comigo, hein, Espírito Santo? É o Senhor, então faz a obra. Trabalha no coração dela e meu coração ficou ali palpitando aquela noite. Quando eu acordei no outro dia, eu via outro textão que ela me mandou, né? Ela confirmava tudo aquilo que eu tinha a percepção e foi muito bom, né? Foi um momento de reconciliação, foi um momento de... Foi perdão, sim, porque a gente nunca falou uma com a outra de forma agressiva, nunca nos xingamos, nunca nos agredimos, mas a gente tinha os nossos pensamentos pecaminosos, né? Quando eu entreguei ela na mão do Espírito Santo, eu não falei assim, ai, vai lá e pega sua filhinha querida. Eu falei, vai lá, ó, pega ela. Mesmo que em pensamento, né? E a Bíblia diz que a gente não precisa falar para pecar, basta a gente pensar, né? E esse processo de perdão já vinha acontecendo, né? E eu acredito que esse acontecimento com ela foi assim, ou você passa nesse vestibular, né? Você passa de um nível para de graduação para especialização, ou você vai voltar lá para primeiro ano, né? Porque não foi fácil. Agora falando assim, é bonitinho, né? A gente fala, ah, que ela alterou o peito, assim, né? É lindo de ver. Mas na hora meu sangue ferveu e foi uma luta assim entre o que fazer, a quem entregar ou colocar debaixo do coração, do tapetinho, né? E foi experiência assim, que eu ouvi esses dias. Todas as pessoas que passaram, né, os homens que passaram por grandes lutas, nos escritores atuais e até vivos hoje, eles falam, não, eu não quero passar de novo pelo período, pelo processo de transformação, mas eu também não quero ser aquela pessoa que eu era antes. Então, hoje, quando eu vejo alguém de olho torto para mim, eu já falo, Senhor, você está vendo lá, mais uma exaltada lá. E daí eu já começo a brincar com o Espírito Santo. O Senhor tem uma obra, né, nas nossas vidas, através de uma amizade, através de uma intercessão, né? E tem sido assim, né? Na vida minha e da Gleice. A gente não se fala todo dia, a gente não é comadre de dar uma na casa da outra, mas a gente já selou, até por conta da pandemia, a gente não pode estar muito próxima, né? Mas foi assim, uma experiência boa, muito boa. E hoje eu posso dizer que eu não aceito mais essas pessoas estarem falando, ai, porque ela é muito séria, não dá para chegar nela, porque ela é muito metida, porque isso são travas, né? São barreiras que Satanás traz no coração e no ouvido da pessoa, para que a gente não tenha a comunhão que Deus tem preparado para nós. É dessa forma que eu vejo. Faltou alguma coisa? Não, isso é tão doido, né? Porque a gente nunca tinha, tipo assim, se falado, a Falava, gente né? se falava assim, de vez em quando, porque os nossos filhos são muito amigos, e isso estava afetando a amizade deles, né? Eles sempre estavam tendo brigas, e por Hoje não tem isso, mais, né? não tem. Verdade. Então, Olha, assim, sem a gente perceber, né? então aí eu pensava assim, nossa, mas ela olhou estranho para mim. Nossa, será que ela falou de um jeito diferente? Acho que ela não gosta de mim. E eu sou muito expressiva, né? Eu sou muito, minha cara, né? Eu sou muito expressiva, então às vezes eu não tinha esse tato de falar assim, nossa, que cara que eu fiz, né? Olha, eu olhei daquele jeito, eu falei daquele jeito. E quando a gente foi muito doido aquele dia, porque não foi eu que escolhi as duplas de oração, né? Para você ver, né, como que o Espírito Santo ele agiu naquele dia. Porque eu poderia ter falado assim, viu, ela não gosta de mim, eu não vou orar com ela, eu vou pôr ela com outra pessoa.
Ponto, porque quando eu tava lá fazendo a lista, e eu falava assim, cara, você não vai fazer isso comigo, né? Cara, não faça, ela não gosta de mim. Ela olha estranho para mim, você vai colocar eu com ela? Como assim? E eu olhava assim, aí eu, tá. Falei, gente, você tá de brincadeira comigo? E aí, quando você falou, quando você expôs, né, que a gente tinha um ranço, né, e que nós precisávamos resolver, a gente teve uma escolha, né? Nós tivemos uma escolha desde o começo, desde ali da colocação de dupla até o momento que você mandou mensagem para mim, né? Nós duas tivemos o nosso tempo de escolha. Eu, o tempo de escolher se eu ia ficar com você como dupla de oração ou não, porque eu tenho essa opção de escolher. Nós temos, né? De ouvir, nós ouvimos o Espírito Santo e o obedecer é por nossa parte, é nossa conta. Eu vou obedecer ou eu vou desobedecer? Né? Então, eu obedeci, eu não queria. Se eu falar assim, eu queria. Não, eu não queria, porque eu tinha essa sensação que a gente não... E tudo nos ligava. Era incrível. Tudo nos ligava e mesmo assim a gente tinha essa sensação, essa percepção de que uma não ia com a cara da outra. E aí eu lembro que quando a gente tinha algum evento na igreja, quem que estava na porta? A Gleice. Quem que eu via primeiro? A Gleice. Aí eu pensava, e assim, né? Primeira coisa que vem na nossa mente com relação a isso, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, é ela. Eu sou inocente. Ai, eu sou tão ela olha para mim. Sou um doce. O Espírito Santo trouxe só uma lista, né, de pensamentos, assim. Cada vez que eu via você na igreja, aquela paradinha, assim, no coração, tipo, lá vem aquela menina de novo, né? Sim. Tipo assim, né? Isso daí é pecado. Exato. Né? Aí a gente está rejeitando a igreja. Você é templo do Espírito Santo, assim como eu. Eu estava rejeitando uma outra. Olha como Satanás teve sutileza, né? Sem motivo. E isso não tinha, exato, não tinha motivo, e isso refletia nos nossos filhos, mesmo sem a gente não falar, porque eu não falava. E a gente nunca, eu falei assim, o Alejandro tem tantas crianças lá, o Alejandro vai ter amizade justo com o filho dela, e o Alejandro fala, ele é meu melhor amigo. E aí eu pensava assim, cara, isso é muito louco, né? Isso é muito doido, não tô te entendendo. E depois que a gente resolveu essa questão, que a gente escolheu obedecer, porque eu tenho certeza que para você não foi fácil, né? Como você falou, não foi fácil escrever. Eu escrevi várias vezes, eu apaguei, eu mandei áudio. Né? Porque você vai assim, gente, como que eu vou chegar na pessoa e falar assim, olha, eu tenho ranço de você, e eu percebo que você tem ranço de mim, e vamos resolver essa questão? Eu poderia ter falado assim, Giane, nada a ver, viu? Eu acho que você tá coisa da sua cabeça. Imagina, eu ranço de você, que imagina. E passar. E aí, isso a longo prazo ia refletir de uma forma negativa na nossa vida. Ia refletir de uma forma muito negativa, como já estava refletindo na vida dos meninos. Mesmo a gente não percebendo. Isso já estava refletindo neles. Então, o inimigo, né? O que a gente aprendeu com isso, que o inimigo ele é muito sutil. Essa questão da gente olhar para as pessoas e pelo jeito dela,
às vezes pela forma dela, o inimigo já fala assim, aquela pessoa não gosta de você. Aquela pessoa olhou estranho para você, você não percebeu? E aquilo ali vai minando o nosso coração. E a gente nem vai percebendo. E aí, quando a gente vê, a gente está usando a palavra que o mundo usa. Eu tenho ranço daquela irmã. Aquela irmã não bateu comigo. Isso não é de Deus. Não é. Nós temos o mesmo Espírito Santo que habita em mim. Exato. Exato. E isso é tão incrível, sabe? Que depois que a gente conversou, depois que a gente orou junto, aí a gente teve o nosso tempo de comunhão, né? De selar aquilo, né? Presencialmente. E aí, depois de um tempo, de alguns meses, o Espírito Santo começou a colocar em mim esse desejo de abrir um canal, de fazer um canal. E aí eu fiquei assim, nossa, mas que nome, né? Eu fiquei orando. Nossa, que nome que eu vou colocar? Porque tem tantos nomes assim de canal, né? Tanta criatividade e tal. E aí eu tava assim, lá em casa, aí eu entrei assim no banheiro, assim, aí ele falou assim, o nome do canal vai ser Meu Amigo Espírito Santo e Eu. E aí veio quem? Você, né? Porque você chama ele de amigo, e eu aprendi a chamar ele de amigo através de você. Olha que coisa doida, né? Nós Olha que só, tinha um ranço, né, que não era nosso, que era algo do maligno mesmo, que colocava coisas na nossa cabeça. E aí ele promoveu a cura em nós, e toda vez que a gente testemunha isso, né, essa coisa de porque nós passamos por cima do nosso orgulho. A gente passou por cima do nosso orgulho, a gente falou não, né? Eu preciso resolver essa questão. E isso tem gerado cura em outras pessoas, em outras mulheres, e falar, não, verdade, eu tenho um pouquinho de implicância com tal pessoa, mas eu vou estar resolvendo isso, porque isso não provém do Senhor. E aí, quando eu resolvo, porque também não foi fácil, aceitar essa proposta dele de fazer um canal, porque é tudo novo, é tudo assim, né, diferente para mim, e ele coloca esse nome, sabe? Eu falei assim, cara, você é incrível, você é surreal, você maravilhoso, né? é de... Você se deixar. Né? Já sabe? pensou se a gente tivesse feito o caminho reverso? Que coisa, estaria uma olhando para a outra torta, se batendo na igreja, se desviando. Sim. E isso ia gerar doenças espirituais nos nossos filhos, coisa que já Sim. estava acontecendo. E adoecer o corpo de Cristo, porque nós somos a igreja. Exato. Né? É uma sujeirinha pequena, mas que olha o tamanho da ferida que estava trazendo, né? Exato. E sempre que me refiro a você, eu faço questão de não colocar o problema como o principal, mas de colocar o problema como ele era e hoje ele está sobre os pés de Jesus, né? Sim. Eu sempre falo assim, sabe, a fulana, quando eu me refiro a alguma coisa que a gente passou sobre a nossa experiência, eu falo, sabe, a Gleice, Kelly, as pessoas, a minha ex-arqui-inimiga, faço questão de dizer assim, para quê? Não para denegrir a imagem da pessoa, mas para que entendam que ela é minha ex-arqui-inimiga, hoje ela é minha amiga. E eu nutro um sentimento por você que eu também não tenho explicação. Né? A gente é ligada no espírito que não tem explicação. Como que duas inimigas se tornam amigas sem abrir a boca praticamente? Né? A gente teve sem abrir a boca. É coisa do Espírito Santo mesmo. E ele, assim,
E isso é tão profundo, né? Essa questão de amizade, essa questão do relacionamento. Porque se nós empurrando, colocando embaixo do tapetinho, e aí a gente ia cada vez mais ficar afastado uma da outra e não ia ser gerado cura. Então a gente não consegue assim nem imaginar o que poderia acontecer lá na frente. Sim. Porque o inimigo ele usa todas as coisas. Eu vejo que Deus, a gente pode até falar, é inimigo, não era inimigo, era Deus. Dentro da igreja a gente se batia, né? Seja para buscar crianças dos dois, seja na recepção da igreja, nos eventos, você sempre estava lá. E daí, como que seria? Cada dia mais doente. Sim. Cada dia mais fingindo, né? Aquela cara usando pálida. uma máscara, né? Paz, né? Abraço e paz, né? Não há paz nenhuma no coração. E aí, aquilo que você me falou, né? Depois que a gente conversou, tal, aquilo da ceia, sabe? Aquilo me marcou muito, porque eu falava, como é que eu vou comer ceia que essa menina me olhando torto? Então, sabe, e aquela questão de, se você tem problema com algum irmão, resolva agora, antes. E aí eu sempre pensava, muito que você falou, eu sempre pensava assim, mas eu não fiz nada para ela que tem que vir aqui falar comigo. E a Bíblia não fala assim, né, Gleice? A Bíblia não fala assim, errado vai falar, não está escrito isso. Sim, você... e aí a gente vai empurrando, eu não tenho pecado, eu não tenho raiva dessa pessoa. E aí você vai tomando a ceia, você tá pecando, né? Porque você tem um problema ali para ser resolvido, você não resolve. E tem o final lá de Coríntios que fala, né? Examine-se o homem a si mesmo, né? E assim participe da ceia. E é por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e muito que dorme. Esse dorme, eu entendo que são adormecidos pela mentira. Fraqueza pela mentira, porque nós colocamos no nosso próprio coração. A gente vai criando barreiras, vai criando o tapetinho, vai ficando alto e a gente não vai se dando conta do que está chegando ali, né? Isso é muito profundo, né? E... Eu acho que, sabe onde a gente estaria hoje? A gente estaria lá na sala do pastor, uma acabando com o cabelo da outra. Já pensou? Eu não duvido muito não, viu? Eu também não. A gente estaria numa salinha de reconciliação, porque eu também não deu tempo antes da pandemia, mas naquele domingo que a igreja não teve o culto, se eu não me engano foi dia 21 de março do ano passado, eu ia começar a trabalhar no Zoe Baby. Quem que estava no Zoe Baby? Eu. Minha colega. Quando eu vi aquilo, eu falei, não acredito, não acredito. E aí você vê que Deus, ele deu muita chance pra gente, né? Ele deu muita chance. A pessoa, a gente passar pela reprova disso, que a gente estava em prova ali, né? Sim. E eu fico pensando, meu Deus, eu dou graças a Deus, porque ele deu a mim, né? Quando eu vi você se alterando ali, escolhendo o nome, meio que me rejeitando, ele me deu uma sensibilidade, porque eu não falei assim, olha ela lá, assim, só dessa forma. Eu falei também de uma forma, com o meu amigo Espírito Santo, com o nosso, né? Falando assim, olha lá, ela está nas tuas mãos, tu quebra ela. Né? Mas eu sei que ele não vai quebrar você esmurrando, eu sei que ele vai quebrar você trazendo amor, trazendo carinho. Exato. Né? E é maravilhoso, né, esse tratado. Como a gente volta, fica até um tanto repetitivo. Não é fácil, não é fácil. Não é. Falando. Mas e se você também não tivesse aceito? Como já teve, né? Eu tive uma outra pessoa depois de você, e eu fui falar e essa pessoa não aceitou, falou exatamente isso que você está me falando. Não, é coisa da sua cabeça. Isso não tem nada a ver, eu não tenho nada. Eu falei, Senhor, então, né? Está nas tuas mãos. Sim, lá, é uma escolha, né? É uma escolha que a gente tem. E às vezes a gente deixa o nosso orgulho passar por cima daquela situação que pode ser resolvida de uma forma natural, porque quando o Espírito Santo ele está no meio da situação,
As coisas acontecem de uma forma natural, de uma forma simples. Só que é difícil a gente passar por cima do nosso orgulho, de falar que a gente é errado. Eu errei, eu falava, nossa, essa mulher, ela não gosta, a cara que ela faz, olha o jeito dela, não, ela não gosta de mim. E eu sou inocente, ai, tadinha dela, né? Que dó, Era ai, exatamente o que eu coitada. pensava do outro lado. Então, Exatamente. a gente, às vezes, a gente precisa se dispor, né? Às vezes a gente fala assim, ai, porque o outro precisa romper com o orgulho dele. Mas eu preciso, primeiramente, antes de eu falar para você romper o seu orgulho, eu preciso romper meu orgulho primeiro. Eu preciso falar assim, eu também estou errada. Eu pensei mal de você. Eu E a julguei coisa era você. tão assim, né? Deus estava preparando algo tão lindo para a gente. Eu lembro que nesse mesmo período ali, mais ou menos, a, a Elô deu para as crianças um versículo para decorar. Provérbios 17:17. E daí fala, o amigo ama sempre, e na adversidade eles se tornam irmão. Sim. Aí eu olhei esse versículo e pensei, você está de brincadeira, né? Porque eu estava passando ali pelo processo, né? Eles estavam fazendo, olha como Deus estava usando as crianças, Ele é né? perfeito. Para a nossa cara, né? E aí, quando tudo aconteceu, eu pude realmente viver esse versículo, né? Porque nós estávamos numa adversidade sem causa. Sem Isso que causa. era, né? Exato. E aí, na adversidade, você se tornou a minha amiga, né? Mas foi por uma escolha. Se a gente Sim. deixasse como está, não seria. Não. E isso é muito profunda, né? A gente viver a palavra. Não só memorizar, não só guardar, mas viver mesmo, porque isso causa um impacto maior na nossa vida. Isso causa um selo, né? Como se a gente selasse aquilo na nossa vida e mais nada, nem ninguém tira isso de nós. Né? Então, essa nossa experiência, essa nossa vivência mesmo, esse transformar, que seja gerado na vida de outras mulheres. Porque a gente tem esse hábito mesmo, não adianta falar assim, isso nunca aconteceu comigo, as pessoas me perseguem. Mas tem um motivo, às vezes a gente não, que nem comigo, eu sou muito expressiva. Então, às vezes eu olho para as pessoas e eu não percebo o jeito que eu tô olhando, eu não tô olhando para minha cara, eu não consigo olhar para mim mesma. Mas as pessoas percebem, eu sempre fui essa pessoa, das pessoas falar assim, a Gleice, ela é muito snob, ela é muito metida, ela olha para mim com uma cara. E eu achava, nossa, pessoa, gente, imagina, eu sou tão, né? Tipo, olhava assim, nossa, sabe assim? E depois eu comecei, agora nessa coisa de Zoom, né? Quando começou a pandemia, que começou tudo online, você fica olhando aqui para sua cara. Aí o Espírito Santo falava assim: olha para sua cara, olha o que você faz com a sobrancelha, olha o que você faz com a boca. Olha as caras snob que você faz, sabe? E aí eu falei assim, me perdoa, eu preciso andar com um espelho na minha frente, sabe? Para mim se lembrar de que eu não posso agir dessa forma, eu não posso deixar que isso afete o meu relacionamento com as pessoas. Então, é um defeito que eu achava que eu não tinha. Você entende? E aí, hoje eu falo assim, gente, me perdoa, mas eu sou expressiva. Eu sou expressiva, mas se você me conhecer,
Você vai ver que eu sou meio doidinha. Teve uma vez, você me trouxe a memória agora, eu dei aula para criança há 15 anos, na igreja, né? Não tenho formação de pedagogia nem magistério. E daí a gente pegou o grupo de professoras, eram 8 professoras, a gente foi até o cinema, no shopping. E eu nem lembro o filme, acho que era Se Eu Fosse Você, filme, se eu não estou enganado. E é comédia, então você dá risada. Aí uma das professoras olhou para minha cara depois de 7, 8 anos dando aula comigo, você nunca viu você dando risada. Mas isso é coisa do capeta mesmo, né? Porque como, gente, a pessoa tem de ter comunhão comigo e nunca me viu sorrindo? Eu vejo também, Gleice, tem um lado, assim, que você é expressiva, eu também sou, faço caras e bocas, né? Eu um pouco de transparência demais também, porque eu acho que isso também, você ainda é nova, você vai perder um pouco dessa transparência, você vai ser um pouquinho mais contida, pode ficar tranquila, eu também era assim, mas eu vejo também que Satanás, a gente está pensando que Satanás, ele vai vir em grandes coisas, vai vir fumegando, ele vai vir soltando fogos, que ele não está interessado nas pequenas coisas. Mas ele joga, ele é o melhor psicólogo do mundo. Ele não é o melhor médico, mas ele é o melhor psicólogo. Ele consegue trazer pensamentos na sua memória, no seu ouvido, né? E cabe a nós rejeitar. Porque eu estou falando de algo que eu vinha carregando e eu nunca me incomodou. Mas por que me incomodou com você? Porque eu tenho um grau de intimidade com o Espírito Santo hoje que eu nunca tive. Entendeu a diferença? A diferença está na comunhão com a terceira pessoa da Trindade. Tá? A diferença tá na maturidade, pode até ser. Num monte de chutes que eu levei da vida, também. Mas o diferencial, eu tenho certeza, convicção, de que é a intimidade com o Espírito Santo. Porque quando eu entrei no grupo de mulheres, eu lembro que eu falava assim, meu amigo Espírito Santo, com muita naturalidade, porque era o que eu estava realmente vivendo. E isso parece que abriu os olhos de grande parte das mulheres que estavam lá, e para mim era normal, e para vocês veio como um bálsamo, veio como algo novo, né? E que a gente saiba, né, levar essas pequenas coisas, essas picuinhas que a gente acha que Deus não está interessado, porque Ele quer a gente no todo, né? Respeitar ao outro, se colocar no lugar do outro. Se ela faz caras e bocas, por que será, né? A vida para nós não é fácil. Então, às vezes a gente faz caras e bocas porque a gente aprendeu de alguma forma a se defender. Tá errado? Tá. Mas o principal que eu vejo na minha vida, eu creio que também na sua, é as mentiras que Satanás lançam a nosso respeito. Sem causa ou com causa, porque essa primeira presidente das crianças que eu comentei, naquela época, vou denunciar agora a minha idade, né? Ela me via pagando, contribuindo com dízimo ou ofertas, ela me via preenchendo cheque. Daí ela achava que eu era metida porque eu dava cheque. Gente, era a moeda da época. Eu vou andar com dinheiro na mão? Não, eu andava com a carteira. Hoje eu sou mais chique, hoje eu tenho cartão, né? Hoje eu tenho Pix. Então, é diferente. Os tempos mudam. Mas eu tinha carro, eu já estava fazendo faculdade. Mas, assim, eu não fazia isso para me aparecer. Mas o inimigo das nossas almas, Satanás, ele trouxe na memória dela. Olha, ela quer se aparecer. Olha, ela está se aparecendo. Olha, ela paga o dízimo dela com um cheque. Né? Mas não tem justificativa. E daí, se eu tenho dinheiro para pagar com cheque, com cartão, com Pix, e você vai sacar o seu dinheirinho na lotérica, qual a diferença? Né? Aí a gente pensa, a oferta da viúva teve diferença, porque ela era uma moedinha? Não, né? Mas Então, era verdadeiro, né? O que eu vejo mesmo é as mentiras Satanás lançava, no meu caso, né, contra você e contra mim. Ele não teve nem a criatividade de mudar, né? A mentira, ele lançava a mesma mentira para mim e para você. Olha, ela tá olhando feio para você, olha, ela tá
tá dando peito de pombo para você, olha Ele lá, ó. não, ele não tem criatividade, né, Giane? Ele não tem, Não, ele usa a mesma estratégia para todo mundo. Por isso que hoje em dia a gente vê essa febre do ranço. Eu vejo isso, muitas mulheres de dentro da igreja, isso é geral, né? Só na nossa, não, é geral. Ah, eu tenho ranço. Mas será que Jesus ele teria ranço? Deus tem ranço? mas jamais. O Espírito Santo tem ranço? Você vê ranço, né, na Bíblia? Não. Então, se não provém do Senhor, provém do maligno, né? Então, que a gente esteja atentas, né? Que a gente esteja atento a essas, que nem você falou, essas mentiras, essas coisas que é tão sutis, tão que a gente fala assim, ai, não é o inimigo, não é não, isso aí é a pessoa. Então a gente acaba aceitando aquelas mentiras como verdade. Isso destrói a nossa vida e a vida da nossa família, porque é um demônio ali, é um demônio. E Onde quando tem você confusão, né? Discórdia, confusão, confusão. né? Então algo, uma pequena fissura na parede e daqui a pouco tá um rombo e logo a parede caiu. E aí? E aí, né? Como que você vai falar? Você vai falar o que? Ai, do nada aconteceu? Não, não aconteceu do nada. Então, que o nosso Na verdade, eu testemunho. não sei que hora que começou. Não sei Então, dizer como começou, não sei. também Eu não não sei, só sei. que a coisa estava piorando, porque os nossos filhos começaram a brigar, Sim, né? E aí a gente ia pegar eles, estava aquele climão. Aí a gente olhava uma para a outra e falava, pronto, por que eles não se separam? Tanta gente na igreja, eles querem logo ficar amigo dessa criança que é filho da senhora ali, que não me olha bem, né? exato. Ainda são melhores amigos, né? Então, Esse ele é meu melhor amigo. e hoje, glória a Deus por isso que nós também somos melhores amigas, Amigo. através da nossa obediência. E Assim, eu vejo, Gleice, o reflexo disso, né? A mãe, né? Mãe conhece o filho no olhar, né? A gente cheio de caras e boca, e mãe sim, conhece melhor que ninguém. E minha mãe fala assim, do que aconteceu com a gente, ela fala, isso é muito legal, né? Porque ela sabe que eu sempre, onde eu fui, eu sempre arranjei confusão, por causa das minhas caras e bocas, né? Pela sinceridade excessiva, aquela coisa de mexer, de levantar a sobrancelha, de fazer a respiraçãozinha, né? Então, minha mãe fala, nossa, eu estou surpresa com essa sua atitude. Eu falei, mãe, obra do Espírito Santo. E é só uma das coisas que ele tem transformado na minha vida. sim, isso é extraordinário, né, Jane? Não tem preço isso. O que ele tem feito na nossa vida, o que ele tem derramado, sabe? Eu fico assim impactada, porque, como você fala, a gente era inimigas e Arte inimiga. hoje nós somos amigas, né? Hoje somos irmãs, sabe? Sim. Isso é muito agir dele, é muita a presença dele mesmo, não tem como falar que não. Ai, não é. Ah, é o acaso. Ai, foi sorte. Ai, vocês que decidiram. Não, foi ele quem fez tudo, ele que moldou nosso coração, ele que quebrantou nosso coração. Mas por que isso? Por causa da nossa intimidade com ele, o nosso relacionamento com ele. Porque na própria palavra diz que Jesus ele ia para a glória, para que o Espírito de Deus ficasse na terra, porque ele ia ser o nosso conselheiro, ele ia ser aquele que ia gerar cura, aquele que ia convencer a gente da verdade. Então é isso que a gente tem vivido, né? A gente tem vivido a verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. A gente tem vivido isso, então ele tem feito isso, ele tem cumprido o seu papel na nossa vida.
Só nessa conversinha nossa, a gente cumpriu com praticamente 3 versículos. Vamos resumir. Santa Ceia, que é uma bela de uma lição, né? Sim, O amigo, a importância de um amigo e o que ele pode vir a ser. Agora sim, eu vou esquecer, mas estava com 4 coisas na minha cabeça. A gente falou da ceia, a gente falou do amigo, a mentira, né? Porque a a gente está mentira, vivendo pecado, né? E sim. a O gente tem que orgulho, né? saber o orgulho, né? A gente tem que saber que nós somos templo. Quando eu falo mal de você, quando eu simplesmente penso mal de você, eu estou falando do próprio Espírito Santo, do próprio Deus, que nós somos Sim. criados à semelhança dele. Então, olha como um pecadinho vai ficando um pecadão, né? E a profundidade, né, Jeane? Isso causa um impacto ainda mais profundo, porque a gente está pecando contra ele, né? Então, que isso já possa gerar cura, não só em nós, como gerou em nós, mas em outras pessoas também, né? Nas pessoas que assistirem, nas pessoas que ouvirem, porque a gente vê isso com mais e mais frequência, isso precisa ser quebrado, para que o novo de Deus seja estabelecido. Você quer orar, né, para que mais pessoas possam viver isso que a gente viveu. Glória. Querido Pai, amado Deus, nós estamos aqui reunidas em Teu nome, Senhor. Gratas pela obra que o Senhor realizou e ainda há de realizar mais em nosso meio. Pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito venha sobre essas vidas que estão aqui, de uma certa forma, conosco, na mesma situação. Elas têm problema, muitas vezes, no seu trabalho, na igreja, né? Às vezes com liderança, e muitas vezes vai ali escondendo debaixo do tapete, mas que nosso amigo Santo Espírito possa trazer discernimento, convencimento, e assim como foi a ação em nossas vidas, possa também pairar sobre essas vidas. Que haja um derramar sobrenatural, um amor, um perdão, né? Que a gente possa se perdoar e perdoar ao próximo, sem causa ou com causa. Porque a tua palavra nos ensina que não devemos ter motivos ou estar inocente, ocupado para chegarmos ao próximo. Mas se quando a gente sentir alguma coisa, nós devemos nos achegar àquele que nos fez mal, aquele que nos trouxe alguma tristeza. Que possamos realmente viver a palavra, e não somente conhecedores. Que não sejamos como os fariseus, como os sacerdotes, daqueles que conheciam a palavra e foram também aqueles que levaram Jesus à crucificação, mas que sejamos como Davi, um coração conforme o Senhor, que agrada ao Senhor, um coração quebrantado. O teu Santo Espírito possa, sim, ser o nosso melhor amigo, que possamos levar aquelas coisinhas pequenas, mas que têm trazido o adoecimento da tua igreja, tem trazido a discórdia, tem trazido o pecado, tem trazido o distanciamento de ti, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Gi, pela sua disponibilidade e por estar aqui comigo, compartilhando nossa experiência doida. Eu fico muito feliz mesmo de compartilhar, como eu volto a dizer, não para defamar nenhuma das duas, mas para que Satanás fique debaixo dos nossos pés. E para Amém. que o nome de Jesus seja exaltado através dos nossos testemunhos. Né? Se ele trabalhou em nossas vidas, como você sabe, você já falou, certeza que tem mais gente na mesma situação. Sim, Né? mais do que nós possamos imaginar. Posso se inspirar na nossa experiência e viver a sua. Porque muitas vezes, eu acho isso legal falar, como eu tive a experiência com você, você me deu o ouvido. Mas eu já fui com uma outra pessoa e essa pessoa não deu. Já fui com outra pessoa, porque ultimamente a minha lista de perdão está virando um pergaminho. Então, quando Deus começa, ele não fica só na lei, ele vai num livro, ele vai escrever um livro.
E teve pessoas que, tá bom, eu te perdoo, mas e veio em mim, ó, né? Não aconteceu o mesmo que aconteceu com você. Foi uma coisa harmoniosa, gostosa, foi um quebrantar gostoso. Não. Com essas pessoas eu entendi, Senhor, o que eu faço? Eu vou revidar? Não. O Espírito Não. Santo falava para mim assim, a luta não é sua. A revida não é sua. E daí ele simplesmente me acalmou. E no final daquela conversa, tinha um outro líder acompanhando essa conversa. Ele falou assim, eu nunca participei de uma reconciliação com tamanha paz. Aí eu pensei, você não sabe como está meu íntimo. Mas tudo bem. Eu fui obediente. Eu fiz mais uma vez a escolha de obedecer. E está tudo bem. É muito importante você falar isso, porque às vezes as pessoas acham que tudo que todo mundo vai agir igual nós duas agiu. Mas era para ser assim. Mas infelizmente não. A gente vai ter N experiências. Então, cada pessoa, o que eu entendo disso? Que cada pessoa está no seu processo. É isso mesmo. E tem pessoas que não estão nesse processo que a gente está. Né? Glória a Deus que nós estávamos ali no mesmo processo, na mesma intimidade com o nosso amigo Espírito Santo. Porque senão não tinha dado certo. Sim. Não tinha. Então, a gente vai aí ter várias experiências. Como você falou, vai ter pessoas que vai ouvir, vai ter pessoas que vai retrucar, vai ter pessoas que vão ser agressivas, vão ter pessoas que não vão querer nem ouvir você falar, porque isso aconteceu comigo. Eu fui tentar falar com uma pessoa para resolver, ela falou assim, respeita a minha decisão, porque eu não quero ouvir você. Tudo bem. Amém. Não quer ouvir, eu não vou brigar. Ela vai ter a reprova dela, ela vai ter que fazer a repetente. Né? É difícil, a gente não quer ouvir isso, a gente quer resolver as coisas, né? Sim. Mas já não tem como você chegar até lá, né? Não. Ainda ouvi uma dela? Fala sério, né? Então, aí você olha, pois tá de brincadeira? Mas aí é como você falou, ele vai dando várias pessoas e cada pessoa vai ser algo diferente. E a gente tem que entender que cada pessoa está no seu processo. Sim, isso mesmo. Né? Um beijo, minha irmã. Fica com Deus. Ama a sua vida. Eu também. Você é uma pessoa incrível, né? E a gente espera acabar logo essa pandemia para a gente poder estar junto pessoalmente. Deus quiser. Tchau, minha amiga. Fica com Deus, viu? Prazer conversar com você. Também. Tchau. Prazer foi todo meu. Tchau.